Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 20, né, de novembro. Opa. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 20, né, de novembro. Opa. Olá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 20 de novembro de 2020, dia da consciência negra, né? Alguns lugares feriado, né? Outros estados não feriado. E eu estou aqui, né? Hoje eu acabei de gravar uma live com a minha amiga Neia Martins sobre o nosso capítulo do livro, né? Que em breve, se Deus quiser, vai sair agora em março do ano que vem. Já era para ter sido lançado, né? Agora no final desse ano, mas devido a pandemia a gente acabou adiando. E eu passo hoje para vocês para gravar um vídeo principalmente para aquelas pessoas que já têm o diagnóstico, né, de transtorno de espectro autista. A maioria das pessoas que passam pelo meu consultório vem com a mesma dúvida de sempre. E agora? E depois do laudo? E depois que um médico laudar diante do seu relatório técnico? Qual é o próximo passo? Primeira coisa, eu queria contar para vocês um pouquinho qual é a diferença, né, entre pessoas que têm autismo e pessoas que, na antiga nomenclatura de Asperger ou Asperger, como é que elas funcionavam. Hoje, no DSM, que é o Dicionário de Saúde Mental, que é o nosso DSM-4, porque acho que o último o DSM ele é feito a cada 20 anos, né, 18, 20 anos, a renovação dele. E o último DSM que a gente teve, né, na verdade, acho que foi mais ou menos isso, há uns 18, 20 anos atrás, e depois que ele foi renovado, eles tiraram essa nomenclatura síndrome de Asperger, ou síndrome de Asperger, porque quem descobriu a síndrome se chamava Asperger, né, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas acabou a síndrome levando o nome dessa pessoa. E qual é a diferença entre um autista e um síndrome de Asperger? O Asperger, né, quando a gente vai diagnosticar alguma questão, o transtorno neurobiológico, que na verdade é o TEA, nós chamamos de transtorno de espectro autista, porque hoje qualquer pessoa que esteja dentro do espectro é chamado de TEA, né, ou de autista leve. Os autistas leves são esses, são aquelas pessoas que trabalham, que têm família, né? 2/3 dessa população costumam se casar, ter filhos, então levam praticamente uma vida normal. Mas aí a gente tem os graus, né, desse autismo, que são o grau leve, o grau moderado e o grau severo. Dentro do grau leve, são essas pessoas que eu acabei de citar, né, que se enquadram dentro desse parâmetro, ou seja, pessoas que são profissionais, liberais, que trabalham, mesmo com todas as dificuldades de adaptação, elas acabaram levando, né, para a vida delas as vivências e os aprendizados. As pessoas que são mais comprometidas, que são os autistas severos, já precisam de intervenções maiores, né? Seja até mesmo um acompanhamento diário. Muitas pessoas que têm baixo funcionamento intelectual, na verdade, que são os autistas mais graves e clássicos, geralmente eles são não verbais, eles acabam não se comunicando verbalmente e isso dificulta muito, né, a sociabilização, a sociabilidade deles. É aí que as famílias têm que entrar, né, buscando outros recursos de adaptação para essas crianças ou para esses adultos. No meu caso, os pacientes que passam pelo consultório, geralmente são adultos que são diagnosticados tardiamente, por incrível que pareça, né? Então, são pessoas acima de 30 anos, na maioria das vezes. Acho que de 2018 para cá, eu já devo ter feito mais de 80 avaliações por aí, não contei não, mas estar beirando as 100 avaliações. E a maioria dessas pessoas, posso dizer com clareza que 90% dessas pessoas que passaram pelo consultório são adultos, né? E adultos que passaram uma vida inteira buscando respostas para suas, como eles dizem, esquisitices, né? Para suas manias, para os seus comportamentos restritos, para suas questões ritualísticas, porque o autista ele traz todas essas comorbidades.
E é assim que eu queria dizer para vocês o seguinte, que a maioria dessas pessoas que têm autismo hoje, como eu falei para vocês, o Asperger ou Asperger, né, ele é, como que eu posso dizer, desclassificado dessa questão do autista, né, grave, porque ele se comunica, porque ele é verbal. A maioria das pessoas tem uma facilidade de ter amigos, mas a fobia social persiste, nos dois casos. Tanto no autista leve, né, moderado e grave, quanto no Asperger ou Asperger. E aí, o que o DSM fez? Para não ficar essa confusão toda, eles acabaram englobando as características, ou seja, tanto do autista que é leve, né, que é moderado e grave, quanto do Asperger, e colocaram todos num CID só. Por isso que às vezes as pessoas fazem confusão. Mas eu sou Asperger, ou sou Asperger, ou eu sou autista? Não, você é autista. Só basta saber se você é um autista leve, se você é um autista moderado, ou se você tem um autismo grave. E o autista leve é exatamente isso, ele traz algumas comorbidades. O que são comorbidades? Né? São praticamente algumas características, porque quando a gente fala espectro autista, a gente está falando um traço. A palavra espectro, ela quer dizer traço, tá? E quando a pessoa apresenta traços de autismo, não quer dizer que ela seja totalmente, né, grave, severo. Ela tem algumas características. Então, às vezes, ela tem a fobia social, mas ela se comunica, né, com as pessoas conhecidas, as pessoas mais próximas, ela consegue estabelecer algum vínculo no trabalho. Às vezes, ela faz contato visual, mas não gosta de festas, por exemplo. Então, por isso que hoje em dia a maioria dos diagnósticos, né, tardios, é porque justamente essas pessoas passaram por outros profissionais que não conseguiam visualizar. Mas como você é autista? Você conversa, você trabalha, você tem família, né? Isso não quer dizer nada. A gente não precisa ter o combo, né? Como eu sempre digo para os meus pacientes. Você não precisa ter o tripé. O tripé seria esse: a dificuldade social, a dificuldade, né, na construção da parte cognitiva, vamos dizer assim, e a questão mesmo, não só intelectual, né? E tem a parte motora também. Tem autistas que têm muita dificuldade na construção motora. Então, assim, não correm direito, não sabem andar de bicicleta. Alguns deles, né, a maioria deles costumam andar na ponta do pé quando criança. Geralmente passam por uma fase de desenvolvimento neurobiológico com algumas fases tardias, por exemplo, desfraude muito tardio, seletividade alimentar, só come aquilo, não quer mudar, né? Os padrões rígidos de comportamento, como a gente diz, né? Que são padrões repetitivos, certo? E aí, o que a gente faz? Como é que a gente descobre, né? Quando é que a gente descobre que alguém tem autismo? Geralmente, essas mães trazem os filhos, né, a priori, por desconfiar de um comportamento atípico, por achar que eles são pessoas ou crianças que não brincam com outras crianças, que não interagem socialmente. E aí elas vêm buscar, né? E durante essa construção dessa investigação, a gente começa a perguntar desse pai, ou desse vô, dessa avó. É muito comum a gente fazer o genetograma, né? Que é o estudo dessa criança, na verdade, na fase infantil. E ela fala, nossa, mas o meu marido também é assim, né? Ah, mas o meu pai também é assim. E aí a gente começa a fechar, né, esse quebra-cabeça, construir, na verdade, um quebra-cabeça ali, e as peças começam a se encaixar. Então, assim, na maioria das vezes, a mãe, né, ou o pai vem buscar uma resposta para os filhos e acabam descobrindo que eles também, né, estão ali dentro do espectro, ou seja, dos traços autistas. Então, isso é muito comum acontecer, tá? Então, geralmente, mas o pai é assim também. Nossa, Sandra, ele é igual o vô. A característica antissocial, que mais que eles têm? A insegurança, né? Com tudo que é desconhecido para eles, demora muito para eles, como que eu posso dizer, criarem, na verdade, uma rotina, né? Que traga essa segurança. Então, mudança de professores na escola, mesmo os adultos, né? Hoje eu queria falar mais um pouco até dos adultos, na fase de trabalho, quando mudam de setor, quando a mesa dele já estava toda organizada e fala, olha, hoje você vai trabalhar em tal sala porque
a gente vai reformar esse ambiente, esse espaço, eles se desestabilizam, porque aquele espaço para ele é como se fosse a referência que ele tem, né, para começar o dia e dar sequência ao trabalho e à função que ele exerce naquele local. Então, tudo isso para eles tem que ser dito com muita antecedência. Olha, a partir da semana que vem a gente vai ter uma mudança aqui e a gente queria que você pegasse as suas coisas, escolha um lugar onde você se sinta mais confortável, né? Mas infelizmente a maioria das empresas hoje não tem esse olhar, né? Mesmo a gente tendo uma lei, né, que diz que o autista ele tem direito ao trabalho, ao mercado de trabalho, ele tem direito à inserção, ele tem direito, né, à vida acadêmica, a ingressar na universidade como uma pessoa, né, qualquer. Só que por conta dessas limitações, tanto sociais e às vezes até seletivas, eles acabam não conseguindo permanecer. Então é muito comum a gente ouvir autistas, por exemplo, leves mesmo, falar: eu comecei 3 faculdades e não terminei nenhuma. Mas por quê? Às vezes ele tem uma comorbidade em TDAH, que é o transtorno de atenção com hiperatividade. Então, assim, essa impulsividade faz com que ele sempre esteja querendo buscar algo novo e nunca conclua aquilo que ele iniciou anteriormente. Então, muda de emprego, fica a cada 2 anos, 1 ano no emprego. Tem gente que fica até menos e já sai porque não é isso que eu quero, né? Por quê? Porque os hiperfocos estão sempre mudando, né? Como se a cabeça deles são inseguros, então, para essas mudanças. As atualizações no mercado de trabalho para eles, agora você vai ter que fazer um curso na sua área e você vai ter que viajar um final de semana para fazer esse curso lá no outro estado, no Rio de Janeiro, sei lá. Nossa, isso para ele já é a morte, porque assim, tirou ele, na verdade, entre aspas, da zona de conforto que ele estabeleceu para dar sequência para a rotina dele. Eu chamo de AVDs. As atividades de vida diária de um autista, elas têm que estar extremamente concatenadas com aquilo que ele planejou, né? Se isso sai do controle para ele se desestabiliza. Um adulto, imagine uma criança, né? Ela não vai conseguir lidar de forma satisfatória com essa mudança. Então, hoje já existem coachings no mercado de trabalho, né? Nas universidades, na verdade, já temos acompanhantes terapêuticos em algumas universidades que já têm esse olhar hoje para receber esse aluno, né, que tem o laudo, né, que tem o transtorno de espectro autista. Eu tenho experiências com pacientes de fora, né? Ela fazia mestrado, essa paciente, na Europa, e às vezes ela não conseguia apresentar os trabalhos. E depois do diagnóstico, né, da investigação que a gente fez, o diagnóstico do psiquiatra, ela voltou, ela tinha trancado na época, né, o mestrado, e a universidade reconheceu através do problema, né, ou da limitação dela, mais 7 casos que tinham na universidade. Olha que interessante. Então, assim, isso mostra pra gente que tanto o mercado de trabalho, né, quanto a sociedade, ela não consegue mesmo, né, saber o que está acontecendo com essa pessoa. Será que ele tem, né, vergonha? Será que ele é tímido? Será que é só uma questão social aí? Ou será que tem uma questão sensorial? A maioria deles, né, tem a dificuldade com barulhos, que é a sensibilidade auditiva, para a luz, que é a fotofobia. Eles não conseguem, né, sair muito na luz do sol, do dia. A maioria deles provavelmente, né, com certeza vai preferir a noite, porque eles acham que a noite é mais silenciosa, eles produzem mais, eles criam mais, e o dia para eles é desgastante por conta do barulho, das pessoas. Então a maioria dos TEAs que eu conheço são notívagos, né? Eles gostam de dormir tarde, muitos gostam de ficar jogando, né, videogame até de madrugada, outros gostam de ler, porque eles acham que a noite, o silêncio da noite faz com que eles se sintam bem. Então isso é uma coisa que as pessoas que convivem com essas pessoas não conseguem entender. Nossa, mas um barulhinho assim incomoda. Incomoda porque o barulho chega para eles em forma de ruído, né? E não chega em forma de som. Uma batida de porta para nós é uma batida de porta. Nós que somos considerados neurotípicos, né? Quem não é autista é considerado neurotípico. E quem está dentro do espectro ou é autista é considerado neurodiverso. E o mundo deles é diverso, porque a diversidade, né, de sintomas, a diversidade de comorbidades que eles apresentam são variadas.
E não tem só a fotofobia, que é a luz, né? Não tem só a dificuldade, a sensibilidade auditiva. Tem alguns autistas que têm a parte sensorial, que a gente chama de neurosensorial, alterados, tecidos, né? Alguns não usam tecidos grossos, não usam meia. Eu conheci pessoas com TEAs que não usam blusa, porque ela não consegue ter nada, né, nessa parte daqui para baixo do braço. Então, mas que mania, isso é mania. Não, não é. É uma alteração neurosensorial. Comida, né? Tem pessoas que nauseiam, né? Dão ânsia de vômito com comidas pastosas. E a mãe vai lá e insiste, dá, ele vomita de novo, vai lá e dá. Por quê? Porque essa criança, né? Ou esse adolescente, ele tem uma alteração sensorial. Então, na verdade, ele é seletivo, né? Para se alimentar e algumas coisas ele não consegue ingerir. E aí as pessoas ficam, tá vendo? É fresco, não gosta de nada. Então, por isso é muito importante fazer essa avaliação, para que você saiba em qual né, dos graus que você se encontra inserido ou inserida, para que daí as condutas terapêuticas sejam assertivas. Porque não adianta nada você, eu acho que você tem espectro, tá, mas eu acho não é você tem espectro, né? Olha, eu acho que você funciona, é diferente de, olha, você funciona assim, você não daria para trabalhar nessa área de trabalho, nesse mercado, seria interessante você fazer outras buscas, né, para que você pudesse produzir mais, e aí você vai orientando essa pessoa de forma assertiva. E aí ela passa a perceber, nossa, quanto tempo eu perdi, né? Porque na verdade ela começa a perceber, eu sou inteligente, eu entendo as regras com facilidade, mas às vezes a compreensão não verbal para eles também é difícil. Geralmente gestos, piadas, metáforas, eles não lidam com isso. Às vezes é preciso, né, repetir várias vezes o que você está contando para ela poder chegar no nível de compreensão que pra gente às vezes é óbvio, né? Nossa, mas como você não entendeu? Eles não entendem. Se você fala, tira o seu cavalo da chuva, o autista, para ele, isso é a morte, porque o autista mesmo, clássico, ele não vai entender. Ele já vai ver a chuva lá fora e o cavalinho dentro lá, tomando chuva. Então, assim, tira o cavalo da chuva para nós, desencana, né? Esquece disso, faz de conta que isso não tá acontecendo. Para ele, não. Vamos carregar pedra. Ele imagina lá a pessoa levando pedra, carregando a pedra. Então, tudo para eles é o sentido literal que a gente chama, né? Eles entendem exatamente como a gente diz. E isso é muito difícil para o autista, porque às vezes ele quer, né, se expressar de alguma maneira e a pessoa entende outra coisa totalmente diferente. E aí eles acabam o quê? Ficando, como que eu posso dizer, introspectivos. Já que a pessoa não entende mesmo o que eu falo, eu vou ficar quieto. Então eles acabam não se expondo, eles acabam não tirando dúvidas, não participando de conversas, eles acabam se isolando. Por quê? Porque a crítica do outro, né, passa a incomodar. Ou seja, as brincadeiras, fulano sempre ri por último, não entende nada. Então, eles se sentem extremamente fragilizados, né, com essas brincadeiras. Então, mais assertivo nesse momento é dizer assim, o que você não entendeu? Não entendi aquela parte que você... então pera lá, vou tentar te explicar de uma outra maneira. E pronto, porque o nível de compreensão deles é totalmente diferente do nosso, que somos considerados neurotípicos, ok? Então, e agora vem uma questão aqui. Por que diagnosticar adultos? Mas Sandra, ele já viveu até aqui com todas as dificuldades que ele tinha, né? Ele já consegue hoje fazer um monte de coisa que ele não fazia. Exatamente. São autistas adaptados, que a gente chama, né? Os adultos que chegam nessa fase, eu até digo para eles que eles são sobreviventes. Por quê? Porque sobrevivente é aquele que realmente, né, acaba abraçando mares, né, e fundos e mares aí para poder chegar, nadar e não morrer na praia. Então, por que ele é um autista adaptado? Mas é importante ter o diagnóstico de adulto, até porque você conversa com essas pessoas, elas falam, nossa, eu já perdi tanta oportunidade de emprego na minha vida, né? Pelo fato de eu ser essa pessoa, não participar das festas da empresa, eu não sou nada político, não sou nada política, e eu já perdi tanta oportunidade na vida. Pois é, e assim, com o diagnóstico, você sabe como você funciona. A maioria das empresas hoje já consegue entender quando você
Eu tenho vários casos de pessoas que trabalham em multinacionais, inclusive, que quando abriram que eram autistas, né, o próprio RH deu todo o suporte. Por quê? Porque aquela pessoa, até as empresas preferem autistas para trabalhar, sabia? Porque eles são produtivos, né? Eles focam e vão até terminar aquilo que foi dado, a tarefa. Então, não são pessoas que se dispersam com facilidade, a não ser que eles tenham, né, um foco de atenção muito ruim, que também dá para ser tratado. Mas geralmente eles acabam pegando aquilo e fazendo até o fim, e então eles são muito produtivos, né, dentro dessa área. Que mais? Eles se sentem excluídos, né, porque a questão da segregação, que eu estava explicando, né, a segregação é quando você faz parte de uma inclusão, mas você não é incluído. Então, na verdade, isso para mim não é inclusão, né, é exclusão. Quando você faz parte de uma empresa e que todo mundo conta com você para fazer a vaquinha, para comprar alguma coisa, enfim, mas você não participa da festa, né? Isso é segregação, então não é inclusão. E essas pessoas vão se sentindo excluídas, sofrem muito por ocupar, né, para ocupar, né, o seu lugar na sociedade. Então, eles têm sonhos, eles têm projetos, né, eles planejam muito, mas às vezes não conseguem executar. Por isso que eles são muito frustrados, às vezes, em relação ao trabalho, em relação à vida pessoal, né? Na maioria das vezes. Não digo todos, mas tem muita gente que fala assim, poxa, eu poderia hoje ser um ótimo profissional, mas eu não fui além daquilo que eu precisava, eu não me especializei pela minha dificuldade de estudar, pela minha dificuldade em lidar com pessoas, eu acabei ficando. E isso é frustrante, né? De qualquer maneira, não deixa de ser uma exclusão. O estresse, né, devido a essa dificuldade na relação, eles geralmente se estressam com mais facilidade, porque eles mudando de ambiente, isso desestabiliza a rotina dele. É incrível, né? Você falar assim para um autista, coisas que você não pode dizer para um autista. Nós vamos voltar, sei lá, nós vamos fazer um passeio e 6 horas da tarde a gente volta para casa. E aí das 6 horas você tá lá conversando, e das 6h15 você tá lá conversando, e das 6h20 ele começa a entrar em pânico, vambora. Então, assim, nunca diga pra ele que você vai voltar às 6 horas, porque senão você vai ter que voltar às 6 horas. Nunca diga, olha, eu vou ali na esquina e volto já, né? E resolve fazer outra coisa e não avisa, porque ele vai ficar te esperando voltar já. Então, assim, para eles tudo é muito literal. Olha, eu vou até o mercado, depois do mercado, eu vou, sei lá, passar no salão para cortar o cabelo, um exemplo, né? E aí você vai cortar o cabelo, só que você resolve fazer a unha, você resolve fazer a escova, e demora mais do que o combinado. Eles se desestabilizam, eles entram em pânico. Primeiro porque eles acham, né, que pode ter acontecido alguma coisa, e na maioria das vezes, tem mais um detalhe, eles não vão ligar, eles vão esperar a pessoa que está para voltar dar uma satisfação. Então, às vezes acontece muita confusão disso, né? Marido, mulher, filho, mãe, pai. Mas por que você não avisou? Ué, mas você que devia ter me ligado. Então, assim, essa falha na comunicação. Aí é uma das habilidades sociais que a gente precisa treinar, né, nesses adultos, porque eles não têm mesmo essa habilidade, ou se tem, fica muito para eles, né? Tem que ser dito para eles, olha, então quando acontecer isso, você me fala, você me liga, os combinados, como a gente faz com as crianças, né? Quando elas estão desenvolvendo ali dentro da questão do desenvolvimento infantil, a gente faz os combinados. Que mais? Fobias sociais, essa coisa de, não vou porque eu não conheço ninguém, não quero sair, não gosto de pegar metrô, não gosto de avião. Depressão, geralmente eles deprimem com mais facilidade, não são todos, tá? Mas uma grande maioria deles tem uma tendência a deprimir mais. Pânico e riscos a suicídio, né? Infelizmente, nós temos uma estatística, né, bem desfavorável em relação a isso, porque quando eles não sabem quem eles são, é como se eles estivessem dentro de um corpo que não pertencesse a eles. E essa sensação é muito ruim, né? De nunca conseguir chegar naquilo que o outro espera, né? De nunca conseguir sanar a expectativa daquele que depositou uma expectativa em você. E aí eles vão deprimindo, por isso que é importante, né, o diagnóstico, para que a gente possa olhar tudo isso,
né? Se esse paciente está deprimido, se esse paciente já tem uma depressão crônica e ele entra e sai dela e nem percebe, né? Se ele lida com essas situações e os reveses, né, do dia a dia, as frustrações de forma positiva ou negativa, se ele sofre, o quanto, né, ele sofre com isso. As comorbidades junto do TEA são TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? O TDAH, que é o transtorno de atenção com hiperatividade, a esquizofrenia, né, e as psicoses. Não digo que todos os TEAs têm que apresentar, né, esse trenzinho aqui, mas a maioria deles sempre vai trazer, né, ou um traço ansioso, ou um transtorno de ansiedade generalizada, né, que a gente chama de transtorno de ansiedade paroxística, né, que é a síndrome do pânico. Como eles se desestabilizam com facilidades, eles entram em crises. E essas crises a gente chama de meltdown, tá? Os meltdowns, eles são muito comuns nos autistas, porque como ele não consegue lidar com aquela situação naquele momento, ele acaba sofrendo um desgaste emocional maior do que ele dá conta, né, que a gente chama de exaustão emocional, e ele faz a crise, tá? Então, geralmente, se é uma criança, ela se joga no chão, ela se recusa a entrar no ambiente onde ela está sendo orientada a entrar, ela se recusa a descer do carro quando ela não quer descer. Então, são coisas... E o adulto também, né? Ele tem a forma de se né? Se recolher. Então, é aquele momento que ele fala, me deixa sozinho, eu não quero conversar, e as pessoas acabam não entendendo isso. Mas o que eu fiz? Você não fez nada. Né? Simplesmente ele está numa crise, né, que a gente chama de meltdown, né? Coisas que talvez ele não conseguiu resolver naquele momento, ele vai precisar de um tempo maior para elaborar, porque a gente às vezes elabora uma coisa da noite para o dia. Você dorme, quando você acorda, você está com a resposta. Ah, pera lá, não deu certo ontem, vou fazer desse jeito. Para os autistas, não. Eles ficam dias, meses, às vezes anos, pensando em sair daquela situação e não conseguem. Porque eles têm uma dificuldade também com a tomada de decisões, que é a parte de planejamento, né? Que isso aqui é na parte frontal. Então, a criança que tem a área de planejamento mais desenvolvida, ela vai se dar melhor. A pessoa que tem a área de planejamento, mas o que eu faço agora? Pera lá, se eu parar com isso aqui agora eu esqueço. Então, é uma pessoa que tem uma tendência, né, a procrastinar, a deixar para resolver as coisas depois. E com isso, a tendência à frustração, ela vai piorando, e ela vai aumentando. E é isso que a gente não pode ter, porque se o paciente ele chega num grau desse, ele acaba se afastando, né, de todas as possibilidades de buscar essa ajuda. E aí entra a questão da família, né? O quanto é importante esses familiares saberem desse diagnóstico, o quanto é importante esse familiar, esse cônjuge, esse pai, essa mãe, se conscientizar de que um diagnóstico de autismo não é uma sentença de morte, pelo contrário, né? Eu acho que assim, é um atestado, na verdade, que é libertador para essa pessoa. É como se ela tivesse vivido anos e anos presa a ela mesma e hoje ela descobrisse que é um mundo de possibilidades. É aquela coisa que eu sempre digo para os pacientes que me procuram. Peixes não sobem em árvores, né? Só que se você tiver uma outra forma de ensinar, talvez ele subir, é capaz que ele suba. Mas peixes, na verdade, né, dentro desse raciocínio lógico que a gente tem, não sobem em árvores. Então ele vai sempre ficar lá, à margem, mas o outro consegue e eu não. Mas o outro pode e eu não consigo. Mas o outro dá conta e eu não dou. E ele fica se comparando, né, com isso. E isso é muito ruim, é muito desfavorável para o crescimento emocional desse paciente. A maioria deles são pessoas imaturas, né, emocionalmente, não digo todos, tá? Mas principalmente os meninos, eles são bem mais imaturizados. A fisionomia nunca parece com a idade cronológica. Então, às vezes eu pego um Asperger, um autista de, sei lá, 30 anos, 35. Você vai olhar para o rostinho dele, parece 18, né? Eles não aparentam idade. Isso é uma coisa que ainda está em estudo, né? Ninguém conseguiu definir. Talvez pelo índice de preocupação que eles não têm, que eles envelhecem, eu acho que, né, mais devagar, vamos dizer assim. Eles não têm aquelas preocupações do dia a dia que todos nós, às vezes, temos, né? De dar conta de um emprego, de dar conta de um salário, de dar conta, de uma casa, enfim.
A maioria deles não. Hoje trabalham, têm as suas vidas, mas sofrem por outras questões, né? Por não se sentirem compreendidos dentro do ambiente de trabalho, às vezes serem motivos até de chacota, né? Porque as pessoas, nossa, tem que desenhar para essa pessoa. Então, assim, essas mensagens subliminares também vão deixando com que eles fiquem cada dia mais isolados, né? Dessa questão do convívio social. Por isso que eles optam pela solitude, vamos dizer. Não é nem solidão, é uma solitude mesmo. Eles vivem sós, né? E eles vivem com eles mesmos de forma muito natural. Para nós, às vezes, essa questão da pandemia foi algo assim inusitado, né? A gente ficou até os 10, 15 dias, ok, mas depois todo mundo já começou a entrar 40 dias, 60 dias. E eles falavam assim para mim, Sandra, não sei por que vocês ficam assim. A gente vive assim a vida inteira. E aí você começa a se colocar no lugar do outro, né? Uma dessas questões que é a empatia. É outra coisa que as pessoas falam muito que o autista não tem. Tem sim, tá? Eles têm empatia, mas eles demonstram a empatia de uma forma muito peculiar. Não é porque ele não se preocupa com você, né? Ele demonstra de uma outra maneira esse cuidado. Os códigos, né, que eles têm para estabelecer esse vínculo são diferentes. Então, isso não quer dizer que eles não tenham empatia, que eles não tenham habilidades sociais, porque eles têm. A única coisa é que algumas estão em mais evidência, maior evidência, e as outras estão em déficit. Então, a gente precisa trabalhar, para isso existe um treino de habilidade social, né, que a gente chama, e que fala exatamente de como a gente melhorar essas habilidades, tá? Uma delas é a comunicação, a forma de se comunicar, a forma como ele estabelece e cria esses vínculos no decorrer da vida. Que mais? A assertividade, ou seja, ser verdadeiro, isso eles são. Né? Eles têm muita dificuldade com as mentiras, eles não mentem. Né? Dificilmente você encontra um autista que mente. E se mente, às vezes, não é nem para se proteger de... É porque ele não entendeu, é porque ele, né, falou alguma coisa ali, ou porque ele imitou alguém falando, mas eles não têm esse feeling, né, que a gente chama emocional, que é a malícia, aquele jogo de cintura, isso eles não têm. E é uma coisa muito peculiar mesmo do autista, né? A pessoa, mas está se fazendo de bobo, de boba. Não está. Ele realmente não entende. Então, são coisas que a gente tem que ir direcionando. Olha, eu percebi que você ficou meio perdido, perdida quando eu falei isso. Vamos lá, vamos repetir. Olha, quando você fizer isso, e aí você vai, né, com todo cuidado. É claro que na sociedade que a gente vive, as pessoas usam muitas máscaras sociais, né? E para eles não usam máscara. É como se eles estivessem, né? Outro dia eu ouvi isso de um paciente. É como se todos nós estivéssemos num baile de máscaras e só eles estivessem sem máscara. É mais ou menos isso. E eu achei interessante essa metáfora, né? Uma outra frase que eu sempre ouvi de um paciente é uma frase assim, que as pessoas pensam que o autista, ele é uma barra de PVC, mas eles são uma barra de ferro, porque eles não conseguem flexibilizar, né? E essa flexibilidade cognitiva, que é, se não der certo assim, eu faço assim, que na verdade é o que a gente chama de noção de improviso. Nós temos que ter, né? Na verdade, a gente vive improvisando todos os dias. Mas se eu não chegar a tal hora, o que eu faço? Mas se não der para comprar isso, fazer aquilo, o que eu ligo, para quem que eu... Não, eles não têm isso. Então, a sensação de improviso para eles é desesperador, porque, e se não der certo, eu faço o quê? Então, assim, e agora eu faço o quê? Agora você vai lá, dá um abraço naquela pessoa e fala que você sente muito, né? Porque ela perdeu alguém querido. Aí ele vai e faz. Então, eles precisam de modelos para fazer isso. E às vezes as pessoas olham isso com ironia, dizendo, duvido, uma pessoa dessa idade não vai entender o que eu tô falando. Não vai, não entende. Né? E não é maldade, isso faz parte do transtorno neurobiológico, né? Porque o autista, ele é diferente na funcionalidade daquilo que a gente espera que ele funcione, da forma como a gente gostaria que ele funcionasse. E quando todo mundo consegue entender esse recado, as coisas começam a caminhar. Porque eu deixo de cobrar do outro aquilo que ele não pode oferecer, né? E eu deixo de oferecer aquilo que o outro não está me pedindo. Porque eu já ouvi muita coisa assim, mas você faz porque você quer. E fica parecendo, nossa, que pessoa mais insensível, Sandra. Não é. É que, na verdade, ele não tem aquela necessidade no momento
de receber aquilo. Nós somos muito auditivos, né? Por exemplo, a gente gosta muito de elogio, mas às vezes o autista não liga muito para isso. Tanto faz você elogiar quanto não o trabalho dele, ele tá ali cumprindo, né, um combinado, uma tarefa, uma rotina. Então, se tá bom, se não tá, para ele não vai fazer a menor diferença. Mas nós, neurotípicos, a gente precisa de um feedback e de preferência positivo. Ai, que maravilha de trabalho, nossa, como eu gostei, como você é caprichoso, como você é caprichosa. A gente sempre, né, pede esses feedbacks de alguma maneira para o outro. E eles já não são tão, né, incomodados com isso, pelo contrário. O excesso de feedback a eles é que incomoda mais, né? Que mais que eu ia falar para vocês agora? Ah, tá, a diferença, né? Autistas leves e Asperger produzem muito. Por quê? Porque eles têm um foco muito bom. Eles começam naquilo, né, desde que eles gostem, né, desde que eles se interessem pelo assunto, eles vão até o fim. Tem boa memória de longo prazo, geralmente eles têm, né, memória semântica, né, e episódica, né, que a gente chama. Eles têm um perfeito engajamento nas regras, por isso que as empresas gostam muito, porque eles gostam de regras, eles precisam de regra para seguir, né? Tudo é muito controlado aqui dentro para o autista. Então, se tiver esse controle fora, para ele vai facilitar onde ele tem que chegar. Desde que ele goste daquilo que ele faz, né? Os detalhes e sequência de rotina, quebra de rotina, na verdade, eles entram em desestabilidade emocional. É aquilo que eu falei, né? A gente vai embora às 6 horas, mas não vai, então ele fica lá. Por que a gente não vai embora? Você não falou que era 6 horas? Não, mas já deu 6 horas. E aí? Então, cuidado com os combinados, porque isso dá muita confusão para os TEAs. Eles não... Eu atendo muito paciente TEA, então assim, quando eu sei que eu vou atrasar 10 minutos de uma consulta para outra, eu aviso antes. Estou atrasada 15 minutos, porque senão eles realmente não conseguem lidar com essa questão da espera, eles ficam ansiosos, já sobem para o atendimento extremamente desestabilizados, né, chateados, inquietos. Então eu gosto de avisar com antecedência, porque é muito ruim quando você deixa eles esperando e eles criam, na verdade, né, essa dependência daquela rotina e alguém vai lá e quebra e rompe. Isso é muito ruim para eles. Que mais? Comportamentos repetitivos, interesses restritos, a dificuldade que eles têm em flexibilizar os assuntos. Às vezes está todo mundo conversando, sei lá, de futebol. E aí ele entra falando, sei lá, do Covid, né? Ou ao contrário, todo mundo falando de Covid, ele vai lá e ele não percebe que só ele na roda tá falando de futebol, né? E de um assunto que a maioria das pessoas não está interessada naquele momento. E aí entra a questão do interesse restrito. Por isso que aí quando ele percebe que ninguém tá dando muita atenção, ele sai, né? Ah, então ninguém quer me ouvir, ninguém... Não é, porque ele não tem a percepção de que as pessoas estão falando de um outro tema que para ele não tem interesse algum, então ele vai falar daquilo que ele entende, que ele gosta, né? E que tem sentido para ele, tá? Que mais? Na informática, na verdade, essas pessoas que gostam muito, né, de informática, de tecnologia, a maioria deles vão, né, e migram para essa área. E na infância, na verdade, quando as pessoas falam, mas por que tanto autista, Sandra? O que está acontecendo? Nada. Na verdade é porque há 30 anos atrás, a gente não tinha ninguém para diagnosticar esses casos. E eles passaram desapercebidos. As nossas crianças de hoje, com certeza, terão tratamento, né, precoce e mais, como que eu posso dizer, mais atualizado do que aquelas pessoas que há 30 anos atrás, que são esses hoje que chegam com 30, 32, 40 anos no consultório, porque na verdade esse boom, né, dentro das pesquisas de autismo no Brasil é de 10, 12 anos para cá, a gente não tem muita coisa além disso. Então essas pessoas que tinham na época, né, uns 20, uns 15 anos, agora que estão conseguindo ser diagnosticadas. Então não é porque tá nascendo muita gente com autismo, não. Na verdade ele já existia, mas essas pessoas não tinham acesso à informação. Elas não tinham acesso ao tratamento, elas não tinham acesso à investigação. Hoje em dia, os testes que a gente tem são bem fidedignos, né? São bastante assertivos e a gente consegue sim pegar
esse grau, né, se ele está ou não dentro do espectro. E aí depois, né, se na avaliação ele pontuou dentro do espectro, se é leve, vida normal, vida que segue, né, vamos cuidar só das comorbidades, para tendência à depressão a gente tem que cuidar. A terapia justamente é para isso, né, para fazer com que eles aprendam as habilidades sociais que estão em maior déficit, né, colocá-las em prática e sofrer menos. Então, se comunicar melhor, falar um pouco mais das suas emoções, que eles não conseguem. Às vezes eles não conseguem nem identificar a emoção do outro. Então, imagine quanto deve ser difícil eles falarem das emoções deles, né? Então, não tem como. Então, assim, gente, eu quis gravar esse vídeo, já passamos aí dos 30 minutos, mas é um vídeo bastante informativo, né? E eu queria também falar só mais 3 coisas. Eles têm também uma dificuldade para perceber estímulo não verbal. Então, às vezes, está dando um monte de sinal para a pessoa e você quer que eles não vão perceber, tá? O autista, ele tem muita dificuldade quando você emite sinais para ele, quer que ele entenda o que você está querendo dizer. Não, então é melhor você chegar lá pertinho dele e falar assim, olha, cuidado com o que você falou, tarará, tarará, porque essa pessoa, tarará, sei lá, é prima da sua amiga. Pronto, aí ele vai entender, ou ela, né? O hiperfoco deles, na verdade, geralmente é na área de tecnologia, como eu falei, né? E mercado científico. Que mais? Por quê? Porque eles não gostam de se envolver muito com pessoas. Eles são ingênuos, excessivamente ingênuos, eles são imaturos, eles não têm maldade, como eu falei lá atrás, né? E os olhares, os trejeitos de conversa, né? Então, por isso que as pessoas pensam que eles estão, tá blefando. Como é que um adulto não vai entender isso? Então, assim, é a dificuldade mesmo do espectro. E a linguagem deles que é literal, né? É direta, fala de forma nua e crua. Ou ele é 8 ou ele é 80. E ele não tem o meio termo, né? Então, aquela coisa que a gente chama de homeostase psíquica, que é o equilíbrio, eles não têm. Não tem filtro, que ele pensa e fala, né? A maioria das vezes eles pensam e já falam. Eles não têm aquela coisa, vai magoar, não vai. Falei e acabou, problema. Né? E obsessão por rotinas. A rotina para eles é algo que rege, na verdade, a vida dele, né? A atividade de vida diária. Então, se ele tem uma rotina, ele tem que levantar, primeiro colocar água nas plantas, depois ele vai fazer o café, depois ele toma o café, né? Depois que ele vai passear com o cachorro. Então, ele tem. Agora, se alguém falar para ele, olha, vai passear com o cachorro primeiro, enquanto depois você faz café, ele não consegue. Então, porque ele tem que seguir esse padrão, né, de comportamento repetitivo, tá bom? Gente, muito obrigada por me ouvirem, né? Eu espero que esse vídeo realmente seja explicativo. Eu fiquei devendo esse vídeo para alguns pacientes, né, por conta mesmo deles não saberem como contar para a família, quando eles têm o diagnóstico, quando eles têm o relatório técnico, né, que no meu caso não é laudo, é um relatório, e geralmente eu encaminho esse relatório com esse paciente para um psiquiatra ou para um neuro, e aí sim eles vão ser laudados, tá bom? Então, muito obrigado, tá? E fiquem na paz. Natal tá chegando e eu espero que vocês aproveitem bastante essas informações, certo? Eu tenho ouvido bastante lives, né, do Dr. Clay Brites, que é um dos meus fãs de carteirinha, né? Ele é uma inspiração para mim na área do autismo. Eu estudo muito, né? Faço coisas no canal dele, da Neurosaber. E todas essas informações que eu passei para vocês também são baseadas na fala desse médico, tá? Ele é um cientista médico e ele é um neurologista infantil especialista em adultos e crianças autistas, certo? E o meu consultório, né, para quem não sabe, fica em São Caetano do Sul, aqui na região do Grande ABC. Já tenho 28, vou para 29 anos, né, de terapeuta. Há 11 anos trabalho com autismo. E essa é a minha colaboração, né? É isso que eu quero deixar para vocês, essa contribuição de dizer para vocês o seguinte, que ninguém sabe exatamente como cada pessoa funciona. Então, se você está dentro do seu corpo, você sabe do seu funcionamento. Não se cobre, não se culpe, né, por ter ou estar dentro do espectro. Pelo contrário, isso tem que ser libertador para vocês e vocês têm que fazer exatamente aquilo que vocês nasceram para fazer, né? Busque os seus hiperfocos, vá atrás de coisas que sejam do seu real interesse,
porque senão vocês acabam adoecendo, de estarem em trabalhos que não lhes satisfazem, né? De estarem fazendo coisas que não conseguem dar conta, porque se sentem frustrados, frustradas. Então, eu sempre digo para vocês, vão voar, né? O céu é o limite. Um beijo para vocês, gratidão, até mais.